sobre ciência na ficção científica. Bom, primeiro, né, antes, a gente sempre agradece a oportunidade, enfim, de apresentar o trabalho, né, agradecer aos coordenadores, aos organizadores. Na realidade, esse trabalho, ao contrário dos que foram apresentados, é um trabalho exclusivamente teórico, porque eu venho trabalhando com a ideia da ciência na ficção científica há mais de 20 anos. E eu tenho tido durante esse tempo também trabalhos mais de ordem prática, que eu desenvolvi principalmente com os alunos aqui do EBS, do Ensino de Biociências e Saúde, onde eu oriento, né? Mas eu realmente optei por fazer um recorte desses meus trabalhos que vem discutindo a ideia da ciência, como essa ideia ela passa através da ficção científica e de que forma ela, na realidade, quer dizer, que seria um caminho de mão dupla, um influencia o outro, né? Então peço desculpas também porque não me organizei assim, os slides estão, vamos dizer, tem material para muito mais de 20 minutos, então eu vou tentar assim, meio que correr também entre um e outro, né? Tá? Então, bom, eu vou começar aqui falando um pouco de definições de ficção científica. Ela é um gênero literário que ela só começou a ser estudada nos anos 70, porque antes havia muito preconceito, se achava que era um gênero menor, então os estudiosos não se voltavam para ela. Então, nos anos 70, né, junto com vários movimentos, enfim, de libertação, feministas, movimentos civis, houve também um resgate desses gêneros literários que eram considerados menores. E aí passou-se a se pensar em definições para esse gênero literário, e há muitas definições. Eu escolhi uma do teórico Darko Subban, que ele fala dessa questão, dessa mistura entre a presença da interação, do estranhamento e da cognição, né? Então, o que é isso? Porque o estranhamento, obviamente, é algo que não faz parte do nosso dia a dia, né? Então, a ficção científica, ela tem essa coisa, ela tem esse pé naquela coisa diferente que você nota, mas ela também não é totalmente fora da realidade, senão ela pertenceria ao gênero fantástico. Então, na realidade, é uma diferença, às vezes, um pouco sutil entre a ficção científica e o gênero fantástico, mas existe, e a gente vai ver que, na realidade, as primeiras obras de ficção científica, ou própria ficção científica, poderiam ser classificadas como fantásticas. E tem também essa característica, né, de ser o ambiente formal é sempre uma estrutura alternativa ao ambiente, né, empírico do autor. Então tem sempre uma diferença, né, ou de tempo, ou é uma história paralela, enfim, a gente vai ver um pouco disso. Então aqui eu continuo falando, né, um outro termo para a ficção científica, que é a população estrutural, da questão que a ficção científica ela não precisa ser científica. Isso é uma coisa que se fala muito. Então tem não sei quantos erros, vamos ver os erros no filme ou na obra, etc. Ela não se propõe a seguir a ciência à risca, e sim fazer extrapolações a partir da ciência vigente na época, né? E ver justamente o efeito das pessoas que viveriam naquela situação, né? Enfim, isso seria que precisariam conviver com esses fatos, né? Agora, então, né, segundo outro autor, teórico também, as raízes da ficção científica poderiam ser localizadas nas viagens extraordinárias encontradas no romance grego antigo. Então você teria, né, a viagem ao desconhecido, né, no caso da Odisseia, então o encontro de Ulisses com aqueles seres fantásticos. Isso poderia ser considerado uma própria ficção científica.
Agora, já nos séculos 16, 17, 18, você tem vários relatos que cada vez se aproximam mais desse gênero e são impulsionados por toda uma revolução, né, do Renascimento, das grandes descobertas, enfim, da própria revolução científica, o estabelecimento de sociedades científicas, etc. Então, elas poderiam ser classificadas como viagens pelo espaço, pelo tempo, ou tecnologia, que englobaria um pouco as duas também, e a ficção utópica distópica, que imagina sociedades diferentes. No caso, né, a utopia, que é a primeira que eu menciono aqui, do início do século XVI, ela dá origem a esse termo da ficção utópica e justamente significa lugar nenhum, né, porque ela seria localizada, ela seria uma sociedade perfeita segundo seu idealizador, ou então muito melhor que a sociedade corrente dele, mas ela estaria numa ilha de dificílimo acesso para não se contaminar com o resto da corrupção presente no mundo real. Mesma coisa, a Cidade do Sol também estaria num topo de uma montanha inacessível. Então, essa é a característica das utopias. Bom, aí nós continuando, temos outras viagens fantásticas, né? O Man in the Moon, a Nova Atlântida, do Francis Bacon, que é considerado o pai da ciência moderna. E temos também, né, outras viagens ainda para o espaço. E aqui eu queria só parar um pouquinho para falar das viagens de Gulliver, porque na realidade é uma obra que ela tem essa característica de ser influenciada pela ciência bastante, pelo fato dos personagens com que o Gulliver se depara, né, os de Lilliput e aqueles outros que têm um nome muito difícil de dizer, os gigantes. De qualquer maneira, certamente a criação desses seres ela foi influenciada pelo microscópio e pelo telescópio. Além disso, também tem um momento das viagens que ele vai para a Ilha Voadora, que ele encontra lá um monte de sábios que ficam discutindo altas teorias de ciência e tudo, e que ele não vê aplicação prática nenhuma. É uma crítica, então, ao conhecimento desprovido de utilidade para a humanidade. Bom, aí, né, nós temos também Micrômegas, do Voltaire, que também tem essa questão do ser de tamanho descomunal. O Kepler, que é astrônomo também, escreveu uma obra de proto-ficção científica, Uma Viagem à Lua. Agora nós chegamos, então, ao início do século XIX, com um romance que é considerado por muitos o primeiro romance de ficção científica propriamente dito. É um romance, é uma obra que está fazendo 200 anos este ano, é o Frankenstein, da Mary Shelley. Então, ela realmente se baseou muito na ciência da época. Inclusive, essa fala é do Humphrey Davy, que é um cientista, um químico, que realmente viveu naquela época e escreveu, né, falou essas palavras sobre, então, essa sede dos cientistas de se familiarizarem com os segredos mais profundos da natureza, averiguar as operações secretas, etc. e tal. Essa sede de conhecimento é a que a gente vai encontrar em Frankenstein, né? E aqui eu reproduzo uma parte do discurso de Waldman, que é um cientista fictício que inspira Victor Frankenstein na sua criação, né? Então ele tem, se vocês repararem, ele fala de uma forma, ele usa imagens muito semelhantes à do cientista real da época, né? Ele fala que esses cientistas, quer dizer, a palavra cientista ainda não tinha sido criada, mas essas pessoas que ele se refere, né? Eles penetram no recôndito da natureza e revelam como ela opera em suas funções mais secretas. Então, adquiriram novos e quase ilimitados poderes, podendo comandar trovão, etc, etc. Então, essa coisa, em inglês tem uma palavra muito boa para isso, que é overreacher, que eu acho que eu não consigo traduzir muito bem em português. Eu procurei, assim, uma palavra mesmo, não tem, mas é aquela coisa do desejo de ultrapassar o que é possível, né? E no caso, você vê muito isso no Frankenstein, né? Ele quer chegar onde ninguém mais chegou, ele é punido por isso.
Então ele fala: eu persegui a natureza nos seus lugares mais secretos para completar minha terrível obra. Né? Então aqui, eu peço desculpas também que não deu tempo de traduzir, mas enfim, é um extrato aqui tirado do The Economist, de 2 semanas, uma coisa bem recente, falando justamente dessas obras que surgiram agora, comemorando os 200 anos do Frankenstein. Né? Então, a Catherine Halka, né, explora nesse livro, Fazendo Monstro, né, que ela, Mary Shelley, formulou o seu enredo da ciência moderna, na medida que a ciência moderna mesmo estava nascendo. Né? E no ano da publicação da novela, um experimento foi feito no qual correntes elétricas foram passadas através de um cadáver numa tentativa falha de reanimação. O cadáver se convulsionou, os seus dedos mexeram, mas continua resolutamente morto, ao contrário do monstro de Frankenstein. Mas, de qualquer maneira, com todas essas experiências, todo esse ambiente científico estaria estimulando. Né? Tá. E aí tem outra crítica, que é o abandono da sua criação, né? Porque o Frankenstein, ele é movido por uma coisa bastante egoísta. Ele fala, né, que ele seria mais abençoado que qualquer outro pai, ele criaria uma espécie nova, né, que seria muito, muito feliz, etc. Mas, na realidade, quando ele vê o monstro acordar, quando ele acorda, ele fica horrorizado com a aparência dele, foge, abandona a criatura. Que então explica ela ter se tornado má pelo fato de ter sido abandonada. Né? Aí tem milhares de interpretações, que eu não vou entrar, freudianas, etc., etc., mas tem também a coisa do abandono, né, do seu produto, quer dizer, da responsabilidade do cientista por que ele cria. Né? Bom, aqui eu também tirei de uma outra journal, né, que é Science, Technology and Human Values, de meados dos anos 90, que ele fala, né, que se chama Frankenstein, o debate sobre a pesquisa com embriões. Então, o que ele fala aqui, basicamente, é como essas imagens de ficção científica foram usadas pelas duas partes do debate, tanto pelos que eram contra a pesquisa com embriões, como aqueles que eram a favor, mas usaram essa imagem da ficção científica. Né? Então, aqui eu vou dar um exemplo, tá? Então ele cita dois trechos aqui, um do Jornal Popular, Today, de 1987, em que fala: cientistas devem ser proibidos por lei, né, serão proibidos por lei, de criar super seres no laboratório. O governo admite que o prospecto de experimentos tipo Frankenstein é improvável, mas quer parar qualquer mexida genética com embriões que predeterminariam características, enfim, físicas, etc. E aí, esse então seria um que seria contra esses experimentos de Lou Edwards, que na realidade é o médico responsável pela gestação do primeiro bebê de proveta. Ele usa essas imagens, mas dizendo como elas são, como que as pessoas podem se agarrar a essas imagens para condenar. Então ele usa a figura, né, é muito interessante que ele fala, é uma citação meio longa, mas no final ele fala: o que quer que os embriologistas hoje possam fazer, Frankenstein, ou Fausto, ou Jekyll, né, que é do médico e do monstro, já terão previsto, né, e estarão pairando sobre cada debate biológico. Então, como se fosse uma criancice, as pessoas acreditarem nessas coisas pesadéricas que a ficção científica cria. Né? Então, eu acho interessante essa coisa da ideia. Aí, esse aqui já foi tirado de Nature, de julho de 2011, que fala do legado do Dr. Moreau. Né? Então, a maioria deve conhecer também a história do Dr. Moreau, que ele faz aqueles half-beasts, né?
E aí, né, então ele né, através de um processo vagamente definido como vivissecção, né, ele cria essas criaturas que, assim como o monstro Frankenstein, são infelizes e são apavorantes para a humanidade, né? Então, o quê? Que é um livro que faz pensar sobre os limites éticos dessa pesquisa levada pela curiosidade, né? Então, aqui, né, aí também é muito grande e popular, mas na realidade o que ele fala aqui é isso, né, em relação a esses embriões, né, que têm a mistura de DNA humano de primatas não humanos, né, então que são coisas que têm que ser feitas com muito cuidado, né, e há coisas como criação de ratos cabulous transgênicos com alguns genes humanos. Então é como se fosse tentar delimitar o que pode ser feito e o que não pode ser feito eticamente, certo? E aí ele fala no final, as questões éticas levantadas por H.G. Wells são tão válidas hoje como eles sempre foram, mas à medida que os fatos e ficção convergem, as respostas se tornam mais complexas. Então, na realidade, né, um desses assuntos mais polêmicos se relaciona à reprodução humana. E aí tem o Admirável Mundo Novo, foi um livro que foi citado por aquele médico Edwards. Ih, meu Deus, vou ter que voar. Tá. É um livro citado pelo médico lá, né, quando ele fala também do apavoramento. Então, eu vou muito rápido no Admirável Mundo Novo, é aquela coisa de fazer os bebês completamente decantados, in vitro, ninguém não tem família, etc. e tal, né? Então, muito a ver com a linha de montagem também, que foi que inspirou essa coisa, né? Agora eu vou falar assim muito por alto, porque tem coisa dessa para falar. Enfim, tem uma feminista de primeira onda de 1915, uma sufragista, ela cria a sociedade em Herland, que é uma sociedade só de mulheres que se reproduzem por partenogênese. A história básica é essa. E aí tem toda essa análise, que também é enorme, mas que eu não vou falar, mas só resumir, por que ela cria essa partenogênese, que é um elemento totalmente fantástico. Porque ela quer mostrar, naquele momento que as mulheres estão tentando voto, estão tentando se libertar, que o corpo é muito importante nessa libertação. Então, o controle biológico está ligado ao controle social, né? Então, eu vou passar assim super por alto, senão não dá. Então, tá. Aí isso é o separatismo do primeira onda de feminismo. Agora eu vou falar do separatismo dos anos 70, que é na segunda onda do feminismo. Então, você tem várias obras de ficção científica com esse tema também. A Joanna Russell, muito badalada, que escreve sobre isso. Um ponto que também as mulheres são separadas, os homens morrem por um vírus e elas aprendem a se reproduzir partenogeneticamente. Aí é uma partenogênese científica, tá? Então ela cria uma história que no início você não sabe se acha que é um homem falando, que fala que a mulher dirige como maníaca, não sei das quantas, e aos poucos você percebe que é um casal homossexual, né? Então ela cria aí toda uma questão também de interpretação de gênero, comportamento, etc, né? E aí no final você torna-se claro que o planeta é só habitado por mulheres. E aí eu não vou falar, mas ela se posiciona diante da chegada dos homens como se os homens fossem macacos, não sei, quer dizer, para dar a ideia da estranheza do homem, no caso, dessa espécie diferente, né? Então elas são profundamente integradas a ponto de que a bióloga fala assim, não, elas, na realidade não é partenogênese que nós fazemos, é fusão dos óvulos, né? Mas nós temos também utopias feministas não separatistas nessa época, tá? Então todas as mulheres que escreveram, elas não queriam simplesmente afastar os homens. Tem o exemplo da Madge Pierce, que ela criou essa mãe-máquina para dizer que pelo meio da mãe-máquina os seres humanos todos se reproduziriam in vitro e homens e mulheres poderiam ser igualmente amorosos, todos poderiam cuidar dos bebês, etc. A gente vê que é uma coisa muito, o que eu estou tentando chamar a atenção é que é uma coisa muito ligada à época em si, ao movimento, etc. Agora eu vou falar então, por último, desse conto da Aya, que não é mais uma utopia e sim uma distopia, porque nos anos 80 já não tinha mais aquela esperança, as mulheres viram que não tinham conseguido se liberar tanto assim, etc.
E esse conto da Aya é um livro que recebeu muitos prêmios e agora tem até uma série televisiva que algumas pessoas já baixaram, parece que vai começar a passar agora no Paramount. Mas, enfim, é um cenário tipo de distopia, acidentes nucleares, etc. E as mulheres são divididas em castas. E uma dessas castas é a casta das aias. O que as aias fazem? Elas não são estéreis, então elas têm que servir de reprodutoras para aqueles casais poderosos que são estéreis. Então todo comandante, né, tem direito a ter uma aia e ela é obrigada a ter relações com o comandante na presença da esposa no seu dia fértil, e o bebê que nascer vai ser entregue ao casal poderoso. Isso é baseado num relato bíblico de que Raquel não conseguia dar filhos a Jacó, né? E aí ela pegou a criada dela, a serva, e disse: todo filho que dela nascer será, etc. Será meu, né? Então também uma questão aí de... Então aqui a gente faz um paralelismo entre as aias para engravidarem, né, que são submetidas a todo esse horror, e as mulheres contemporâneas que também, né, fazem uso das tecnologias reprodutivas que são altamente vamos dizer, invasivas, etc. Eu não estou querendo dizer com isso que toda mulher que se submeta a tecnologia reprodutiva esteja necessariamente sofrendo ou indo contra a vontade, mas que muitas, eu mesma já ouvi uma falar que se não fosse pelo marido ela não faria aquilo, existe, né? Então até que ponto as mulheres, enfim, continuam sofrendo, né? Então tá, então agora cheguei no final, um minuto, tá bom? Então eu só vou aqui fazer duas citações, né? Isso aí são autores de ficção científica, né? E a Joanna Russ, que é aquela que escreveu aquele conto When It Changed, que ela fala que os mitos da ficção científica se desenvolvem ao longo dos caminhos de exploração do mundo novo de forma conceitual, por meio da criação da necessidade de maquinarias físicas ou sociais, testando as consequências de mudanças tecnológicas ou de outra natureza, históricas, políticas, e assim por diante. Ela coloca, elas não são histórias de homem como homem, né, aquela coisa tipo né, da ideia de homem e mulheres como mulher, são os mitos da inteligência humana e da adaptabilidade humana. Elas não somente ignoram os papéis de gênero, mas, pelo menos teoricamente, não são engessadas pela cultura. Né? E o último citação da qual eu queria falar, eu também não vou falar tudo, que é muito grande, é de um journal também de agora, recente, que se chama Meridians, que tem a ver com raça, gênero e desigualdade social, e ela coloca que, no caso da opinião dessa autora, ela vê a ficção científica como vamos dizer, o gênero, né, mais capaz de curar e de ajudar a tirar os preconceitos, os fanatismos, né? Porque ela coloca isso, o campeão mais provável de suceder nessa busca é a criança híbrida da arte e da ciência, o gênero literário e cinemático da ficção científica, que ela fala aí da herança literária mista, da sua inabilidade de ser resumida por uma definição única, do seu ponto de vista elástico. A ficção científica é unicamente capacitada a tarefa hercúlea de permitir à nossa espécie de experimentar, entender e aceitar as maneiras variadas pelas quais as pessoas expressam o que significa ser humano. Bom, é a opinião dela, eu acho que ela realmente também está muito otimista em relação à ficção científica, mas eu acho que realmente a ficção científica pode ajudar a questionar muita coisa. Então é isso. Muito obrigada.